Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentar, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este episódio é sobre a famosa introdução alimentar, alimentação complementar, transição alimentar, mas mais conhecida como E, introdução alimentar. e o que a gente vai conversar hoje é justamente sobre isso. O que que é essa fase? Por que que essa fase é importante? Por que que a gente fala dela? Por que que a gente pergunta quando tem uma criança que tem uma dificuldade alimentar? A gente sempre pergunta como foi a introdução alimentar? Ou geralmente os pais vêm e dizem, comia super bem na introdução alimentar e agora não tá mais comendo. Então a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre o que que é essa fase, por que que ela é tão importante, por que que ela é um marco do desenvolvimento. E o que que a gente espera que aconteça nessa fase? O que que é importante que aconteça? E quais são também sinais de dificuldade que podem aparecer, né? Sinais de alerta para a gente prestar atenção nesse período aí. É, é um momento também de a gente aproveitar para conduzir esse processo de alimentação de uma forma que vai prevenir algumas dificuldades, né? A forma com que a gente começa essa introdução, a criança começa a explorar e se conectar, construir essa relação, é o momento que vai ficar como o início, né? E por isso que a gente pergunta, que nem a Bibi falou, a gente pergunta como foi, como era, e como se construiu. A gente sabe que o primeiro momento ainda não é esse, né? O primeiro momento é a amamentação. É, a primeira alimentação é o leite. Mas esse é o primeiro momento de algo diferente do leite. Então, que começa a entrar muitas texturas, muitos sabores, muitos cheiros, muitas temperaturas. E como a gente repete várias vezes, né? Se alimentar, a alimentação é uma explosão sensorial. E o bebê tá ali tendo sensações desde que nasceu, mas com um líquido branco, geralmente do mesmo gosto. Quando é amamentado pelo, né, seio materno, pode mudar um pouco, mas se é fórmula, é sempre o mesmo sabor, quase sempre a mesma temperatura, porque às vezes alguns já têm a preferência, então é sempre feito do mesmo jeito, no mesmo utensílio. E aí chega um momento que largam uma manga na frente e o bebê fica. O que eu faço com isso? E aí os pais colocam, come, experimenta! E aí o bebê fica, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não consigo entender esse comando de come e experimenta, porque o meu alimento é aquele líquido naquela mamadeira ou no peito da mamãe. E aí é muito confuso para a criança e para os pais. Então, por isso que a Ana também falou, né? A introdução alimentar, transição alimentar, alimentação complementar. O que que é essa fase? Porque, como a Ana já disse, o primeiro alimento é o leite, mas quando começa essa exploração de novos alimentos, essa introdução ao alimento sólido, começa uma fase de desenvolvimento. E essa fase ela tem início aos 6 meses de idade e ela dura 18 meses. Então, ela vai dos 6 aos 24 meses. E o que que a gente espera nesse período, justamente é um aprendizado em relação à alimentação. E por isso que quando a gente fala o termo introdução alimentar, a gente está apresentando o alimento sólido para a criança. A gente não está fazendo uma substituição, a gente não está fazendo uma troca. Ah, a criança fez 6 meses e ela vai começar a comer a partir de agora, ela não precisa mais do leite. Ou ela não precisa mais, ela simplesmente vai começar. Vamos substituir todas as refeições. E eu acho que foi bem interessante. A gente teve um podcast com a Juliana Trentini e ela disse, né? Parece que na introdução alimentar é um marco. Você coloca a criança lá, agora ela vai começar a comer. E, na verdade, 6 meses é um dos sinais de prontidão para a alimentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses sinais mais para frente, mas para a gente começar entendendo que existem diferentes nomenclaturas. Todas elas vão dizer respeito a esse período dos 6 meses aos 18. Mas a forma como a gente pensa, quando a gente fala uma alimentação complementar, a gente coloca o alimento sólido como complementando o leite. Então, Uhum. nesse período eu estou introduzindo, eu estou apresentando, eu sei que é novo. Na introdução, eu tenho uma apresentação realmente nova. Eu estou disponibilizando uma nova característica para esse bebê, para essa criança, com características sensoriais. E aí começa uma jornada de aprendizado alimentar. E muitas vezes são nesses primeiros meses que as famílias percebem
os primeiros sinais de dificuldade. Então, ou muitas vezes não sabem identificar o que que é um sinal. Será que a criança está satisfeita? Será que é um sinal de saciedade mesmo? Ou será que ela está incomodada com aquele alimento? Então, tem vários pontos aí para a gente ir pensando, na fase da introdução alimentar, alimentação complementar. É. E acho que a gente pode falar dos sinais, né? Quem está acompanhando, às vezes, o Instagram ou aqui, em 2024 para cá, acho que teve 6 amigas que tiveram bebês, então agora tem 3, 4 deles em introdução alimentar. E aí a gente conversa sobre, elas me mandam videozinhos, eu já tô pedindo autorização para todas para usar em aula, para mostrar. Eu posso usar esse, eu posso usar aquele, continue mandando, porque eu não tenho a minha, né? Minha criança, então vamos mostrar das amigas. E aí algumas delas eu lembro que falaram, mas como que eu sei que esses sinais são sinais de prontidão? Porque eu tô lendo na internet, fala, ai, tem que sentar, tem que ser, mas como? Tem que estar realmente 100% sem apoio? Firme, ou tem que estar com um mínimo de apoio? E o que que é, deu 6 meses eu já posso dar, ou eu tô vendo que não? As pediatras, o que eu achei interessante é que metade delas, eu acho, os pediatras falaram, não é só ter 6 meses, tem que estar sentando melhor, não precisa começar com pedaços se não se apoia direitinho, se tá precisando iniciar porque mãe vai trabalhar e tal. Pode começar com um pastoso, mas olhando a criança e sendo mais respeitoso. Eles usaram a palavra, eu fiquei, nossa, que bom ver pediatras fazendo esse cuidado de que não precisa já sair dando um monte de comida e todos os tipos e querendo fazer BLW. Então, achei legal. Então, vamos aos sinais de prontidão para ajudar mães por aí e profissionais quando estão orientando essas famílias, né? É. Então, os sinais de prontidão que a gente espera para os momentos, para autoalimentação. E daí também é uma coisa que é diferente, né? Esses sinais de prontidão, se a gente vai pensar numa abordagem onde o bebê vai comer sozinho, vai se autoalimentar. Então, a gente conhece esses sinais, eles são bastante difundidos. Eu vou, primeiro de todos, vai ser a idade. Então, eu preciso ter 6 meses de idade cronológica ou idade corrigida, sentar com um mínimo de apoio, ter protrusão de língua diminuída, então esse movimento da língua, ele tem que estar diminuído e isso é um marco motor relacionado às habilidades de alimentação que a gente precisa prestar atenção, estar atento, né? Um Interesse. parênteses desse. Esse é o motivo por qual parece que eles não gostam de quase nada quando eles começam. Porque com Ah, seis é meses verdade. essa linguinha vai empurrar. O movimento que ela faz para mamar é diferente que ela vai fazer para botar o alimento para dentro e engolir. Então, quando bota alguma coisa na boca, geralmente as primeiras semanas eles estão empurrando tudo. E aí os pais já acham. Não, então ele não tá gostando, tá cuspindo tudo. Não, é o movimento da língua, que ele tá aprendendo a fazer outro movimento. Então, esse é isso que a Bibi falou, um movimento de protrusão diminuído porque no início ele vai empurrar a comida para fora. E aí vai se adaptando a fazer um movimento diferente de língua. Então, por isso que parece que eles estão cuspindo tudo no início, mas não é porque não gostaram. Um outro sinal é o interesse da comida pelo adulto. Então, ver aquele alimento e entender. A criança é muito comum quando a criança está sentada no colo, o adulto está comendo, a criança quer levantar a mão, quer pegar. E é muito comum que as famílias dizem, ai, ele já quer comer. É importante que tenha isso. E que a criança tenha a habilidade de levar objetos à boca. Então, ela vai conseguir fazer essa conexão mão-boca e controle total do cervical. Então, a gente vai pensar nesses sinais de prontidão para as crianças com desenvolvimento típico. Pensando na autoalimentação. Quando a gente vai ter uma introdução alimentar onde não vai ser feita a autoalimentação, o adulto vai alimentar a criança, a gente vai continuar pensando em alguns desses sinais, principalmente por questões de segurança, né? Então, o sinal de sentar com o mínimo de apoio é um fator, é um sinal de segurança muito importante, porque a criança vai ter estabilidade postural. E isso é uma coisa que a gente fala muito quando vai posicionar, porque as famílias perguntam, tá, mas que cadeirinha que eu compro? Onde é que qual que é a melhor cadeira que eu compro? Aquela que tem um Uhum. monte de almofada, aquela que deita para trás, que daí é só eu mexer. E aí a gente volta para uma premissa básica que é de segurança. Então, a criança precisa ter estabilidade, ela vai estar num posicionamento que a gente chama 90-90-90. Então, as costinhas têm que estar bem retinha, a perninha, o quadril vai ter que estar bem apoiado, bem sustentado, porque isso vai trazer segurança para ela. Então, é muito importante que a gente considere esses sinais de prontidão. E a partir daí, inicia-se o processo de apresentação dos alimentos. E aí, quando começa o processo de apresentação dos alimentos, é uma outra.
uma outra linha de pensar como que vai apresentar esse alimento. Quem É. vai apresentar? Qual vai ser a base para apresentar esses alimentos, né? Já que a gente não está substituindo o leite, ela está num processo de ser apresentado, de Uhum. introdução. Eu não sei se tu tem percebido, Bibi, mas eu acho que nos últimos 2, 3 anos a febre de todo mundo querer fazer BLW diminuiu bastante, né? Eu tenho sentido que diminuiu, tipo, eu não, essa leva de 6 amigas tendo bebês nesse ano, nenhuma veio dizer eu estou começando com BLW, eu quero BLW. Uma delas até disse, eu não sei, aquela sigla lá, BL alguma coisa, e eu fiquei assim, que bom, porque teve um momento ali acho que uns 5 anos atrás, para um pouco para trás, que virou febre BLW. Daí todo mundo queria fazer BLW, que é Baby Led Winning. É o bebê liderando o desmame. Eu estou fazendo quotes, aspas para quem tá no áudio só, porque não é realmente o desmame, mas é introduzindo outros alimentos, né? E aí eu lembro que todo mundo queria fazer isso e perguntava: posso fazer isso? Como é que eu faço os cortes dos alimentos? E a preocupação era daí com montar um tipo. E eu percebi que nos últimos anos eu não teve essa pergunta tão frequente, não teve os pais querendo fazer exatamente de um jeito tão frequente, o que eu acho bem positivo, né? Não sei se tu tem percebido isso. Eu concordo, eu acho que o BLW ele explodiu como algo novo, algo diferente, vindo para o Brasil, muitos cursos, e eu acho que a ideia, eu vou botar entre aspas, a moda dos cortes, foi algo que apareceu, ah, eu tô fazendo tal corte, eu tô fazendo esse determinado Uhum, corte. E aí o que é algo muito importante que a gente vai falar e precisa ressaltar, BLW é uma abordagem de introdução alimentar. A gente tem diferentes abordagens, então hoje a gente tem 5 abordagens principais. Dessas 5 abordagens, elas vão se dividir em abordagens que vão utilizar colher e abordagens que não vão utilizar colher. E o BLW é uma abordagem que não utiliza colher. E uma outra abordagem que não utiliza colher e que é muito semelhante ao BLW é o Bliss, que é o que a grande maioria das pessoas acabam fazendo. E a gente não precisa entrar em detalhe do que é que abordagem eu faço, qual nomenclatura eu estou usando. O que é importante a gente pensar nesse momento da introdução alimentar é como a gente está enxergando esse bebê. Estamos sendo responsivos? Ser responsivo é também indicado pelo Ministério da Saúde, é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso é premissa para o momento da refeição. Então, ser responsivo. Estamos atentos ao sinal. Estamos atentos ao que o bebê está comunicando, ao que o bebê está dizendo daquele momento de refeição. E uma coisa que uhum, eu gosto de refletir muito em relação ao momento de refeição é a gente pensar no desenvolvimento psicossocial desse bebê. A alimentação, ela é um marco motor, ela é um marco social, ela é um marco onde essa criança passa a integrar momentos de refeição com a família. E aí, o que que significa isso? E fazendo um link com o que tu estava falando do BLW, eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, ficava uma preocupação muito grande. Tenho todas as frutas e todos os alimentos no pedaço certo, cortado, e aquela coisa de trazer o bebê para a mesa e esquecendo de conversar com o bebê sobre a refeição, esquecendo de dizer o que está comendo, o que está mostrando, o que a família está fazendo. É a mesma comidinha que está no prato da mamãe? É quente? É gelado? Como é que é? Então, assim, eu acho que a gente é normal ter esse boom, porque era, entre aspas, uma novidade, algo que está chegando. O que eu acho que foi muito positivo, porque permitiu que muitas famílias se aproximassem com a ideia do tocar na comida. Porque E, até então também tinha isso, né? De eu vou dar e vou limpar. Dar com a colherinha amassada e já limpar a boquinha sem, né, um é, recorte. Então vem e eu acho muito bacana quando tem esses extremos, porque eles precisam acontecer para que a gente vá chegando num equilíbrio. Hoje me parece que é natural dar alimentos em pedaço, mas também oferecer na colher. A gente não uhum, precisa escolher um. demonizar, né, a É. colher ou o pedaço em si, mas buscar por esse equilíbrio, né? Eu acho que o que foi muito novidade com o BLW também, e não que era.
a gente entrar tanto, né, nesse assunto, mas foi a autonomia também, porque dentro de uma perspectiva tradicional, que só se coloca a colher na boca da criança, limpa e sai, deixar a criança fazer, é a primeira vez que se falou tanto em protagonismo da criança, a participação ativa da criança, que a gente sabe que se a alimentação é um processo, é uma habilidade aprendida com experiências, quando a criança está sentada só recebendo na boca, ela não está participando desse aprendizado. E aí ela não vai aprender tanto quanto a criança que está se participando, pegando a colher e botando junto na boca, deixando fazer. O que o BLW acho que mais trouxe, que eu acho de benéfico, é isso, sabe? É a gente pensar na autonomia e no protagonismo do bebê. E aí teve as outras abordagens. E aí, quando perguntam que abordagem é melhor? Ai, o A que que tu abordagem diz, melhor, Gabi? eu digo que é o que vai funcionar para aquela família e para aquela criança. Isso vai depender do que essa criança e essa família precisam, porque a abordagem tradicional, e daí aqui é importante a gente pensar que a tradicional, ela vai ter que considerar que se eu levar para a nomenclatura mesmo tradicional, ela não é indicada, porque a tradicional é aquela papinha liquidificada, desculpa, não é nem papinha, é a comida liquidificada onde a preocupação é o volume, consumir todo. Então, vai lá, se pesa 100 gramas, 200 gramas e o bebê tem que raspar o pratinho. Essa abordagem, ela é contraindicada. Se a gente pensa no que é indicado e o que muitas famílias fazem é a papinha tradicional responsiva, onde eu vou respeitar sinais de fome e saciedade do bebê. Mas o que que é muito importante? A gente vai ter que respeitar uma progressão. Eu preciso ter uma evolução das texturas nessa papinha, porque o comer ela é uma habilidade aprendida. A criança precisa desenvolver habilidades motoras orais para conseguir aprender a comer alimentos mais sólidos, alimentos como características diferentes, uma rigidez. Então a gente vai ter uma posso começar com uma papa amassada? Posso começar, mas depois eu vou ter que evoluir na textura. Uhum, E por que que eu digo o que que funciona melhor para a criança e para a família? Existem famílias que têm muito medo do pedaço. uhum. Ah, É. mas eu tenho medo que se engasgue. Eu tenho histórico de que já se engasgou. Hoje, na literatura, a gente não tem evidência que o sólido ou a papinha engasga mais ou menos, então os riscos são os mesmos. Aí a gente vai prestar atenção nos sinais de prontidão, a importância da estabilidade postural. Mas o que que funciona melhor para aquela família? A família se sente mais confortável alimentando? A gente vai conversar sobre autonomia nesse processo. É possível alimentar uma criança? Ela vai aprender a comer? Ela... Sim, é possível. A gente só precisa saber identificar sinais de saciedade dessa criança, o que que ela está comunicando, como está sendo a qualidade desse momento da refeição, Dando né? autonomia pra ela também, né? Uma das minhas amigas mandou um vídeo que tava só ela com a colher e botando na frente dele. Era uma primeira vez de um alimento, então óbvio que ele virou a cara, fez careta, né? Não queria. E quando ele começou a querer um pouquinho, pro final, assim, de 3 minutos de vídeo, pro final ela foi botar mais, assim, ele segurou pra botar mais na boca e aí ela forçou pra tirar a colher pra botar mais uma. E aí eu dei uma dica que às vezes a gente dá sempre, a gente fala sobre mas que parece muito revolucionário para algumas famílias ou profissionais, cada um tem a sua colher, né? Uhum. O alimentador tem uma colher e o bebê também, porque no momento que o bebê pega a mão do alimentador e puxa com a colher e quer ficar com a colher explorando mais, eles ficam, ah, mas tem que comer, eu quero tirar dele. Essa é a hora que o bebê tá tendo prazer e explorando e linkando no cérebro dele o momento. Isso é prazeroso, porque motor oral pro bebê sempre é prazeroso de alguma forma. Tá coçando um dente, tá tendo que sugar, tá... Sempre é gostoso pro bebê fazer alguma coisa nesse sentido. E esse gosto, esse sabor, essa textura, esse alimento tá junto, linkando no prazer. E aí a gente tira pra dar mais uma colherada. Então, troquem a colher com o bebê, né? Isso é uma coisa que é muito prática para também dizer aqui para talvez ajudar algumas mães, porque aí ela me mandou um outro vídeo depois trocando e ele comendo moranguinho, coisa mais lindo e super aproveitando. Enlouquecido numa colher, aí ela encheu outra, trocou com ele ficou na outra colher, então tipo foi muito melhor do que o outro vídeo, só uma coisa simples que nem ter 2 colheres para dar autonomia para a criança explorar o tanto que ela quer naquela, né? E a gente lembrar que esse bebê tá com 6, 7 meses. O que que um bebê de 6, 7 meses faz além da alimentação?
A alimentação Uhum. não vai ser um ato isolado da vidinha dele ou do desenvolvimento dele. Então é um momento onde ele tá começando a te entregar coisas, ele tá começando a levantar a mãozinha, vocês começam a aprimorar as trocas de turno. A comunicação já vem acontecendo desde o nascimento, mas nesse momento ele já começa a ter uma troca com intenção comunicativa, e isso pode e deve acontecer nos momentos de refeição. E aí, uma das coisas que a gente sempre comenta é, independente da abordagem que você vai fazer, você vai buscar uma qualidade relacional. O que que eu estou apresentando? Qual é a tua frase na qualidade? Tu tem uma frase bem bonita. Não sei se eu sei a frase que tu está dizendo, mas eu falo que responsividade, qualidade na hora para melhorar a relação, tanto com o familiar que tá e com o alimento, e daí construir essa relação com a alimentação, porque é desde aí que se constrói depois lá na frente para evitar também outros, não só distúrbio alimentar pediátrico, mas transtornos alimentares, né? Não sei se era essa Relação. frase. A que eu estava pensando era relação e qualidade é mais importante do que quantidade, É mais né? Então, importante a que qualidade quantidade. relacional, a qualidade desse momento é muito mais importante do que quantidade, porque a gente está falando de um período de aprendizado alimentar. E aí, independente da abordagem que a família for utilizar, a gente tem um princípio, que rege esse momento da introdução alimentar, que é uma estratégia, que é a divisão de responsabilidade, onde a gente vai ter o adulto alimentador sendo responsável por uma parte do processo da alimentação e a criança sendo responsável por outra. E isso é muito importante quando a gente vai falar principalmente de autonomia. Então, eu posso ter um bebê com autonomia, mesmo se ele está sendo alimentado. Ele não vai ser tão ativo, talvez, ele não vai explorar tanto os alimentos, mas existem bebês que vão precisar ser alimentados porque eles não têm conforto sensorial. Então, entender como é que essa criança, como está o desenvolvimento dessa criança, é entender o que funciona melhor. A abordagem vai ser o que funciona melhor para aquela criança, deixa aquela criança e aquela família, aquele alimentador confortável. Então, o que que é a divisão de responsabilidade? A divisão de responsabilidade é um conceito de uma nutricionista norte-americana, Ellen Satter, onde a gente divide o que os pais são responsáveis e o que a criança é responsável. Então, os pais, os cuidadores, né, quem vai alimentar, é responsável pelo o que oferecer. Então, quais alimentos vai disponibilizar? Quando vai oferecer? Então, em que momento da rotina é café da manhã, é lanche, é almoço e é janta? E onde vai oferecer? Vai ser na mesa? Vai ser no cadeirão? Então, essas vão ser as responsabilidades do pai. E o bebê vai ser responsável por o que comer do que foi apresentado e quanto comer. Então, isso é o corpinho dele que decide. Ah, eu coloquei um pedaço de mamão e a criança não encostou, mas eu coloquei um pedaço de mamão, um pedaço de banana, ela escolheu a banana e não escolheu o mamão, eu não preciso pedir que ela coma o mamão e eu não preciso esperar que ela coma o mamão para oferecer outro pedaço de outro alimento. Porque ela decidiu naquele momento que ela vai comer aquela banana ou aquele mamão. Eu posso falar sobre o mamão? Claro que eu posso. Eu posso mostrar o mamão, eu posso espetar uma mão e mostrar eu comendo. Eu posso fazer isso, porque é um momento de compartilhamento e de aprendizado. Mas quem vai decidir se vai comer e quanto vai comer vai ser a criança, né? É, vamos repetir. A criança vai escolher o quanto ela quer comer. Isso para profissionais, nutricionistas, fonos que já fazem a orientação de introdução alimentar é muito claro que é sobre regulação interna de fome e saciedade. Para pais, vocês precisam entender que a criança tem regulação interna, geralmente. Se a parte da amamentação foi adequada, a criança vai ter regulação interna. Então, o bebê mama no peito quanto ele quer mamar no peito, geralmente. E ninguém fica contando quantos ml tem, se a criança tá crescendo e tendo peso normal. Senão, né, daí existe a preocupação e é outro caso. Mas, digamos, num cenário perfeito. O bebê consegue dizer, chega, estou com fome, não quero mais. E isso não é só respeitar o bebê, é respeitar internamente o que essa criança está desenvolvendo de regulação interna. Ela já tem, mas precisa se manter. No momento que um bebê foi para a fórmula e se pensou muito em quantidade e não em qualidade de mamada na mamadeira com a fórmula, e se dá muito, o bebê perde regulação interna, já. E depois lá na frente pode ser uma criança que não tem noção do quanto come.
Vai comer, 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 porque vai ser só prazer oral, não vai ser eu sentir meu estômago encher. E aí, acho que até a gente comentou isso em alguma coisa que eu falei de uma criança que aconteceu e eu ajudei a conversar já, uma criança de 6 aninhos, e eu falei, sente seu estômagozinho. É uma criança que já não tem regulação interna. Eu não sei o histórico dele como bebê, não perguntei para os pais, porque eu não falei com os pais, era pessoas, amigos, assim, né? Eu não perguntei, mas essa regulação interna é desde do mamar, e na introdução alimentar é onde às vezes se perde também. Porque aí se olha para o prato e pensa, tem que comer todo esse pratinho, tem que comer toda essa meia manga, tem que comer. Não tem que nada. Uma das meninas do grupo de estudo ontem disse, né? O que nem a Ana diz, não tem que nada. Vai ser meu slogan, não tem que fazer nada com a criança, não tem que fazer, não tem que comer o pratinho. Então, é importante pensar nisso porque isso vai dar o tom de como vai continuar essa regulação interna dentro da criança depois. E ela vai mudar e vai ser específica. E a gente é muito importante deixar. Porque se a criança perde regulação interna, o comer depois vai ser por outras razões, não vai ser para se alimentar, para nutrir, para sim, tem o afeto mas pode se transformar em algo mais difícil de lidar depois. Então, essa regulação interna com quantidade, a gente não vai orientar a quantidade. Tem algumas das minhas amigas dessas que perguntaram, mas quantas colheres? Quantos? Não tem colherada. Tem um estudo que a Bibi explica maravilhosamente na nossa aula, que tem parte de introdução alimentar, que mostra que a criança até 1 aninho é 44%, com 1 aninho, vai ser de ingesta de calorias, de energia, vai ser leite ainda. Tanto materno quanto fórmula. Então, até 1 aninho não precisa estar comendo todas as coisas que querem que esteja comendo. É a nossa expectativa do adulto. A gente tem que regular a nossa expectativa de adulto em relação ao que a criança está comendo, porque senão a gente vai botar o nosso prato. Uma dica legal também que eu falo para os pais às vezes é na medicina ayurvédica, né? Eles falam que o que a gente come, o nosso estômago é o tamanho das nossas mãos em concha. Concha abre um pouco a concha. Então, quem tá vendo no vídeo tá vendo fazer. E aí, se a gente pensar que o nosso estômago é a nossa mão em coxa, a gente deveria comer o que cabe em duas mãos. Opa, trapei o microfone. O que cabe em duas mãos, pensem na mãozinha da criança. O que cabe na mãozinha dela é muito menor do que a gente bota no prato e quer que coma inteiro. Então, às vezes você tá passando muito pensando assim, ah, não, olha só, tem aquela regrinha das mãozinhas. Então, menos comida é mais. Se a criança pedir mais, dá um pouco mais. Mas também observa se essa criança já não perdeu regulação interna e já não tá muito acima do que ela deveria estar comendo, porque existe sim obesidade em criança pequena e bebês, e isso vai também dar tom para toda uma infância e adolescência com questões de peso, imagem, alimentação, uma relação, né, que foi construída de uma forma inadequada, Essa talvez. semana, essa semana uma mãe me perguntou como é que eu identifico o sinal de saciedade, como é que eu sei se ele já comeu o Boa. suficiente, Uhum. né? Então, o que que a gente vai observar? O desinteresse pela comida pode ser um dos primeiros sinais. Então, a criança está explorando o alimento, tá ali, leva na boca, faz aquela careta porque recebeu aquela informação, aquela sensação, solta, mas continua ativo, interessado no que está acontecendo. De repente, essa criança começa a jogar os alimentos no chão, pode fazer movimento de para-brisa. Nem sempre o movimento de para-brisa é um sinal de saciedade, mas pode ser. Começa a ficar desconfortável, pede para sair do cadeirão ou da onde está comendo. Então, são sinais que eu entendo que a criança não quer mais. E daí a mãe disse assim: aí às vezes eu tiro a comida, ele fica ali, vem o pai e oferece mais um pouco e parece que ele come. E aí eu não sei se ele estava saciado ou ele não estava saciado. Na verdade, se ele perdeu o interesse pelo alimento, ele pode continuar compartilhando a refeição. Mas vamos pensar, se a gente inicia uma refeição, a gente tem um marcador de início e um marcador de fim, ou a gente deveria ter. Pensem em nós, não sei como é para vocês, talvez não seja assim para todo mundo, mas eu, Bibiana, se eu estiver sentada na mesa e tiver comida, eu como um pouquinho, continuo conversando, volto a comer um pouquinho, continuo conversando, porque eu não tenho o meu mecanismo de fome e saciedade completamente regulado, eu como mais do que eu preciso. Então, a criança comeu, ela parou uns minutos, a família continua na mesa, vem o pai e oferece mais um pouquinho, ela até aceita. Mas será que ela já não está saciada? E aí, o que eu orientei, conversei com essa mãe foi: vamos pensar na rotina?
Será que a gente pode pensar quando que ela vai manifestar fome de novo? Já era um bebê um pouquinho maior. Então, quando que vai manifestar fome de novo? Comeu ali com vocês, você viu que ele perdeu o interesse? Marca o final dessa refeição. Pega um Uhum, lencinho, limpa a mão, tira do cadeirão, finaliza a refeição. E vamos observar quando que essa criança vai sentir fome de novo. Talvez vai ser numa janela de 1 hora e meia, talvez vai ser numa janela de 2, talvez vai ser numa janela de 3. E nosso papel enquanto adulto, lembra que uma das nossas divisões é o quando ofertar. A gente uhum, pode antecipar o momento do lanche, por exemplo, porque pode ser que ela esteja com fome um pouco mais cedo, porque ela também está conhecendo o corpinho dela e entendendo o quanto ela quer, o quanto ela vai, quando que ela vai sentir fome de novo, né? E aí o que que é importante a gente pensar? A gente vai ter esses momentos para organizar, a gente vai fazer essa leitura de fome e saciedade, e é um aprendizado para todo mundo. A família também está aprendendo, e por isso que tem que se entrar numa dinâmica. Então, com 6 meses, a gente espera que o bebê faça, em média, 3 refeições. Com 7, eu já espero que ele esteja participando de pelo menos 4 refeições da família. E aí a gente vai melhorando o que? A gente vai tendo uma progressão nessas habilidades. Inclusive, tem um nome para esse período, né? Que é janela de oportunidade, que vai aí compreender entre 6, 7 meses até 10 meses, onde a criança vai desenvolver habilidades motoras orais que vão envolver comer alimentos de maneiras diferentes. Então, a gente precisa ter essa progressão das habilidades. E para ter essa progressão das habilidades, tem uma frase, a gente até já comentou ela, que tem um ditado em inglês que diz: Food before one is just for fun. E a gente quer comida até 1 ano é só para diversão. E o que a gente diz é não, comida até 1 ano não é só para diversão. Existe o aprendizado de habilidades motoras orais. uhum. Então, a gente vai pensar nesses alimentos sendo oferecidos, vai pensar nessa papinha que progride na textura, a criança vai lidando com diferentes texturas até ela lidar com pedaços maiores e conseguir desenvolver as habilidades para ingerir esses alimentos, né? Uhum. E acho que uma das coisas que é difícil também é. Duas coisas do que tu comentou, eu lembrei agora. Uma é essas refeições compartilhadas, porque como tá começando, geralmente os pais acabam só colocando a criança comer. E muito uma das formas de aprender é com olhar a ação do outro e ter esse neurônio espelho espelhando. Neurônio espelho é um troço real. Desde bebê, se tu parar, botar o bebê e sorrir e fazer uma careta, o bebê vai mexer a carinha. Às vezes vai ser exatamente igual, às vezes vai ser diferente. E isso não é que ele tá exatamente imitando porque ele conscientemente quer. Às vezes é só acionado neurônio espelho. E para alimentação, é esse momento de fazer na frente para comer. Então, tenha sim momentos que vocês vão dar sozinhos, porque é mais fácil, porque a rotina requer, porque menos sujeira, porque não tem como, mas ter pelo menos um no dia se conseguir, ou pelo menos nos fins de semana, com a criança vendo comer, vai ajudar muito, porque ele vê o outro fazer, ele também vai associar, que é outra forma de aprendizado, né? Então, observação para ativar neurônio espelho, associação de a mamãe tá botando na boca dela esse objeto amarelo, porque ele não sabe o que que é, eu vou botar também. Se o papai tá comendo essa coisa verde, não é seguro, então eu vou pôr também. E além de daí também fazer essa familiarização. Ah, eu já comi um amarelo, digamos laranja, e estão me dando uma outra coisa amarela, manga. Ah, eu posso, é familiar ao outro, talvez eu consiga gostar. Não é consciente todo esse processo, assim, obviamente consciente, mas no cérebrozinho tá acontecendo esses processos. Então, parar na frente e fazer, que é outra coisa que eu queria dizer também, é fazer conta 80% mais do que falar no momento de introdução alimentar. Então, ficar do lado, olha, filho, olha, pega, faz, leva assim, faz daquele jeito. Só falando, tem coisas e comandos que a criança não vai entender ainda. Ela não vai saber. Ah, é gostoso. Que gostoso. Ai, que gostoso, ai, que gostoso. A criança não sabe o que é gostoso. Para ela, gostoso é só o leite. Ela não sabe que essas coisas vão ser gostosas. E nem que vai encher a barriguinha, e que vai passar a fome. E por isso que também não se coloca a criança com muita fome e sentar fazer, né? Porque ela não sabe ainda que isso mata a fome dela. Mas então, fazer é muito mais importante. Parem na frente e bota também. E não precisa ter tanta informação auditiva. Que delícia. Nham, 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 nham. Não precisa, não precisa. Pode ter, porque é legal, ele também vai ser uma informação. Então, tipo, e aí mastiga.
Mas o mastigar não precisa ser tão. Pode ter movimentos exagerados, porque o neurônio espelho vai imitar movimentos mais do que sons. E fazer, porque no momento que a gente faz, a criança imita. Quando tinha sessões de terapia, assim, de introdução alimentar, que a criança tá com dificuldade, chega os pais, aí eles colocam lá na cadeirinha, né, no consultório, acontecia muito de eles começarem a falar: Olha, filho, olha, não sei. E eu, "Shh, vamos tentar fazer um silêncio, vamos esperar e ver." Aí eu ia lá e fazia, e a criança pegava e botava na boca e mordia. E eles, que milagre que tu fez! Não, não, não é milagre, é silêncio e movimento e ação. Mostra como faz. Eles precisam ver mais do que ouvir a instrução. Pensa a gente aprendendo em outra língua. Aí vem alguém em alemão e fala: faça tal coisa, faça assim, vira a maçaneta para o outro lado, gira 3 vezes. Tu vai ficar tipo, eu tenho que ainda aprender. É outra língua, porque comunicação nessa hora também está em desenvolvimento. Então, tipo, é uma linguagem, uma explicação, é um processo cognitivo tão mais complexo ter que entender a instrução verbal do que pegar a maçaneta e girar e mostrar. É assim que você faz. Não precisa ter tanto. Então, tipo, a comunicação não verbal nessa hora vale muito mais do que a oral e o comando e a instrução e tem que ser, e não, não, não. Tem tanta coisa para falar, mas tu falou uma coisa muito, muito importante que não dá para deixar passar. É, quando a gente até brinca, né, que a gente quebra o mito da introdução alimentar muitas vezes, quando a gente fala assim, essa criança não pode ter fome para a introdução alimentar. Não pode estar Porque se ela morrendo de tiver fome, é. com fome, se ela tiver, ela não pode estar morrendo de fome, não pode estar no momento, não pode, vamos cortar o leite, vamos tirar o leite para ela ter fome para comer. Não, isso não pode acontecer, porque a criança, para aprender a comer, o que vai motivar ela tem que ser o prazer e não a fome. O prazer de conhecer, o prazer de descobrir isso, e aí ela vai aprendendo que isso alimenta ela. Então é importante a gente entender se as necessidades básicas da criança estão atendidas no momento que você vai botar ela para comer. Então, ela tá descansada? Ela tá alimentada pelo menos um pouco? Então, assim, mamou há 40 minutos, 1 hora atrás? Ela tá com a fralda limpa? Ela tem que estar confortável para ela estar disponível para aprender sobre. Porque uma criança com fome vai estar irritada. Ela não entende que aquilo vai alimentar ela. Ela vai ficar braba. Então, ou ela vai estar cansada. Uma criança que pulou a soneca está super irritada. Põe ela para dormir. Depois você apresenta um outro lanche para ela. Ai, não, mas tem que apresentar o arroz e o feijão. Não, não tem que. E aí a gente entra num outro ponto muito importante da introdução alimentar, que é a variedade. É muito importante a gente variar os alimentos, variar a forma de preparo dos alimentos. Então, até 1 ano não é indicado utilizar sal, mas tem milhões de temperos que a gente pode utilizar. Eu vou apresentar, por exemplo, uma batata. Eu posso apresentá-la em diferentes formatos, eu posso apresentá-la com diferentes temperos, diferentes temperaturas em diferentes horários. Então, é muito importante que a gente vai variando as formas de apresentação dos alimentos. Uhum. Até os 9 meses, a gente não indica que apresente receitinhas para o bebê, porque ele ainda está conhecendo os alimentos in natura. Eu sei que muitas vezes tem uma ansiedade, quero fazer uma receitinha. A gente pode criar outras coisas, então apresentar a fruta com diferentes formas, então diferentes alimentos triturados, forma de pastinha, salpicado alguma coisa por cima, mas para o bebê poder aprender sobre esse alimento. E aí entra numa parte que é importante, que é a janela imunológica. Dos 6 aos 9 meses, precisa se apresentar os alimentos alergênicos. Então, a gente sabe que é importante que esse bebê seja exposto a leites e derivados, a peixe, a farinhas, principalmente oleaginosas. Então, como fazer essa apresentação? Porque o bebê não pode comer um amendoim. É verdade. Ele precisa. Como que ele vai comer o amendoim? Existe a pasta de amendoim, existe a farinha de amendoim. Então vão ser adaptações. E vale esse aprendizado para a gente pensar em todo o período de alimentação. Porque a Uhum. gente pode variar os alimentos. E a gente deve variar os alimentos. Porque pode ser que o bebê tenha preferências de comer um determinado alimento, mas se eu vou ensinando para ele comer de diferentes maneiras, ele vai aprendendo e vai flexibilizando também esse aprendizado e explorando ou ampliando essas sensações, né? Essas explorações sensoriais. Sim, isso é muito importante. E aí vocês podem conversar com a Nutri para ela dar todos os detalhes de quais são, em que idade, que dá para apresentar.
porque elas geralmente a Nutri explica isso de uma forma bem adequada, né? De cada momento com cada alimento que é para ver das alergias, né? E aí até pode dar sugestão de cardápio, mas aí, de novo, vamos lembrar da relação, da qualidade, do momento de refeição, essas refeições compartilhadas, essa modelagem social que a Ana falou, né, de ver o outro comendo, como é importante. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, né? É uma fase muito linda, é uma fase muito de descoberta mesmo, como eu, enquanto mãe, foi uma fase muito gostosa. A fase da introdução alimentar foi uma fase muito. Ver a criança comendo é um marco social para a família também. E muitas vezes é onde a criança vai começar a apresentar dificuldade, ou pelo menos essa dificuldade começa a ser visível. Então, se você tem uma dúvida em relação à dificuldade alimentar, será que a introdução tá boa? Pergunta para entender. Recentemente eu atendi duas famílias, duas crianças com queixas muito semelhantes e quadro completamente diferentes, onde alguns ajustes já fazem uma diferença muito grande. Porque Uhum. o exemplo que a Ana falou da colher é uma orientação que vai favorecer a autonomia. Favorece a autonomia, essa criança continua engajada em aprender, porque aquilo tem prazer para ela, além da boquinha, né? E a família fica feliz porque essa criança está feliz, então o momento de refeição passa a ser leve, passa a ser divertido. É, eu ia dizer que tu é suspeita, que pra ti foi muito prazeroso, porque tu lida com alimentação e conhece, e sabe ver. E eu acho que se eu tivesse filho, essa ia ser a parte mais legal. Quando falam, não, eu quero filho pra correr, pra jogar, pra quando for grande, eu fico, não, eu quero os 3 primeiros anos. Eu quero poder não trabalhar, eu quero poder fazer só um pouco do que eu quero pra sair do mundo infantil, mas voltar e ver cada movimento de desenvolvimento. Então, óbvio que talvez pra ti foi mais legal. Mas o que eu queria dizer com isso é, dá para se aproveitar, mesmo não tendo todo esse conhecimento que a Bibi tem em alimentação. Se transformar numa forma mais leve. Sim, tem que se apresentar alguns alimentos pela parte de alergia. Tem que se cuidar se a criança está conseguindo ter habilidade para lidar com algumas texturas e consistências. Mas também, se não olhar para a relação e para aproveitar aquele momento, dá o que você está comendo, se for sem sal. Se for sem sal, poder deixar a criança experimentar. Muitas vezes a gente pega crianças que vão ter dificuldade na introdução, mas que no colo com a mãe comendo, comem, e aí ficam, no meu colo faz. Porque tá tendo uma relação, tá tendo um afeto, tá tendo um contato, tá vendo a mãe fazer, tá vendo o pai fazer, e aí querem fazer. É diferente de estar isolado numa cadeira, sozinho, sem ninguém ao redor, e tendo que fazer o que um adulto tá mandando. Que, tipo, se a gente se coloca no lugar das crianças, várias vezes, a gente não ia querer estar naquela situação. Eu me É o coloco no sentir-se lugar, né? seguro, né? É o É, sentir-se seguro. então olhar para esse momento como a abordagem, pode-se escolher a abordagem, mas o mais importante é relação, qualidade do que quantidade. Tem que pensar nas alergias, sim, mas vamos olhar como está sendo a relação em apresentar isso. Está fazendo parte ou não? Porque eu acho que isso que vai dar tom. E o que a Bibi falou, tem alguma coisa que está sendo difícil? Conversa com alguém, faz uma sessão. Tem Nutri, Fono, que outras profissões que fazem introdução alimentar? Consultora, às vezes, de amamentação que já tem um background de saúde, já tá na introdução também, porque pega junto para organizar, né, as mamadas com a comida. Então, procura alguém que trabalha com isso, que tem essa experiência, porque às vezes é isso, é 2 sessões de orientação. As minhas crianças, os bebês que eu peguei com introdução alimentar de dificuldade, é 2, 3 sessões e se resolve. Se a família segue as orientações, né? Já não precisa mais, não precisa entrar em tratamento. E isso vai ser tão positivo lá na frente, porque aos 2 anos se preparem que tem mais coisa vindo pela frente, que vai O ser período. desafiador. E é muito importante, porque é um período de 18 meses de aprendizado. Mas a gente espera que nesse período de 18 meses ocorra um aprendizado de boas relações. Que essa criança aprenda a, se não está tendo boa relação, se está tendo preocupação, é sinal de alerta. Uma criança que foge do alimento, uma criança que vira o rosto, uma criança que chora, uma criança que não quer comer, uma criança que não consegue permanecer a mesma, uma criança que fica muito tempo no momento de refeição ou só usa um distrator, uma tela, um brinquedo, são sinais de alerta. E a gente Uhum. precisa olhar para isso, porque lá na frente vai ficar mais difícil se não for olhado para isso. E às vezes são orientações simples
que são efetivas. E é isso que a gente quer. A gente não quer orientação complexa, não quer mudar a estrutura da família, a rotina, não é isso. A gente quer favorecer o aprendizado alimentar. E o nosso trabalho enquanto terapeutas, muitas vezes, é oportunizar esse aprendizado É. e ajudar a família a enxergar onde que é possível fazer, né? Sabe o que eu percebi agora que a gente fez toda essa conversa e fala também para amamentação, né? Para ser, tipo, o primeiro momento, quais os sinais de alerta, como que a gente vê que precisa. Aí eu fui olhar agora o episódio, se vocês não ouviram, episódio 4, 5, 6 em agosto, a gente fez só sobre amamentação, e aí, que é o primeiro momento, e esse é o segundo. Segundo momento que pode ter dificuldade, segundo momento de prevenir dificuldade alimentar, segundo momento de criar melhor relações e fazer a base para o futuro alimentar dessa criança, né? Depois a gente pode fazer um episódio só dos 2 anos, que daí é outro mundo, outro É isso momento aí. da criança, dos pais, de desenvolvimento, mas esse é o segundo mais importante que a gente fala sempre, né, nos cursos e nas aulas que a gente dá. E acho que é legal. Tomara que vocês tenham achado útil. Tem tudo aí. Tem prevenção, tem sinais de alerta, tem dicas, tem tudo. E se vocês acharem que fez sentido, comenta, compartilha, encaminha para mais pessoas para que essa informação possa circular e que a gente possa cada vez falar mais sobre isso e fazer o papel de prevenção realmente e de orientação do que for preciso. Isso aí.